O primeiro debate para a Prefeitura de São Paulo finalmente aconteceu. Ontem, na Band, os 5 principais candidatos estavam presentes e eu estava assistindo com muito interesse, muito entusiasmo e principalmente para analisar a comunicação e oratória de cada um deles. Eu olhei com muita atenção, de forma fria, sem torcida nem nada, e eu trouxe aqui um ponto positivo e um ponto negativo de cada um dos candidatos. Eu queria que você ouvisse com atenção e percebesse se você também identificou isso, se faz sentido para você, se não faz. Vou fazer na sequência que aconteceu também no debate ontem. Então, começando com o atual prefeito, Ricardo Nunes. Para mim, um ponto positivo para o Ricardo Nunes é que ele foi o mais diplomata de todos os participantes. Então, apesar de ter sido muito atacado, manteve ali o bom senso, o bom tom, não perdeu o equilíbrio emocional. Ponto negativo do Ricardo Nunes, para mim, falta um pouco de tônus muscular, vocal, um pouco de vontade de vencer. Parece que ele está cansado, parece que ele não quer muito estar ali onde ele está. Próximo candidato, o Pablo Marçal. Pablo Marçal, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele não teve uma boa performance na noite de ontem. Ponto positivo, ele usou uma ferramenta de comunicação persuasiva muito boa. Ele, na maioria das vezes que ele ia perguntar alguma coisa para alguém, ele fazia ali 3, 4, 5 perguntas complexas e ele falava rápido ainda essas perguntas para confundir um pouco seu adversário, confundir um pouco seu oponente. Ponto negativo do Pablo Marçal, ele que é professor nessa área, isso eu não consigo entender, ele perdeu o equilíbrio emocional. A inteligência emocional, né? Eu quero nesse momento ficar bravo, nesse momento eu estou assim, mas ele se deixou levar. Então ele teve uma única emoção ali do começo ao fim, foi uma emoção explosiva e não era o ambiente correto para que isso acontecesse. Então para mim ele acabou mandando mal nesse momento. Bom, vamos lá. Tabata Amaral, ponto positivo para ela. Ela usou muito bem a teoria persuasiva de Aristóteles. Etos, logos e patos. Eu não vou conseguir explicar o que significa cada um desse aqui, porque senão o vídeo duraria pelo menos 1 hora. É uma disciplina bem complexa, era um pouco longa. Mas a teoria persuasiva de Aristóteles, etos, logos e patos, estava presente de uma forma muito clara na comunicação da Tabata. E ponto negativo, na minha opinião, em relação a ela. Ela estava com uma comunicação como um todo, voz, corpo, maquiagem, cabelo, roupa, discurso, tudo isso também um pouco pequeno. Então, assim, ela é talvez a candidata mais nova naquele momento, mas ela deveria ter uma voz um pouco mais grave, uma voz um pouco mais impostada. Ela ficava inclinada para frente no púlpito a maior parte do tempo, deveria estar mais reta para parecer mais alta, mostrar mais força. Ela acabou mostrando uma certa fragilidade corporal e vocal e parecia, de fato, uma professora das Chiquititas, alguma coisa assim. Apesar de ser uma boa inclinação também nas suas falas, mas não passou uma confiança para as pessoas que ela vai administrar São Paulo. Então, é isso que eu penso em relação a Tabata Amaral no debate de ontem. O próximo é o Datena. O Datena, apesar de ficar divagando na maior parte do tempo, buscando muitas palavras, eu sentia nas falas dele, nas palavras, a firmeza quando ele encontrava as palavras de que ele conhecia a cidade de São Paulo realmente. Então, ele trazia ali alguns números, ele refutava uma outra pessoa, então ele tinha um conhecimento sobre aquele assunto. Isso é importantíssimo na comunicação. Agora, ponto negativo do Datena, se perdia demais. Não estava concentrado ou estava nervoso, né? Não no sentido de raiva, mas no sentido de estar trêmulo, porque ele gaguejou muito, em muitos momentos ele perdeu a noção do tempo, então acabava o tempo dele, ele nem tinha concluído a pergunta dele, ou concluído a réplica ou a tréplica, então ele estava um pouco relaxado demais, na minha opinião. E, por fim, o Boulos. O Boulos não é um cara que eu admiro, não é um cara que eu gosto, mas no debate de ontem, para mim, ele foi o cara que venceu. Para mim, ele se sobressaiu. Para mim, o Boulos, num sentido positivo, ele acertou o tom da fala. Ele não foi nem diplomático para blasé igual o Nunes, e também nem foi um Pablo Marçal. Eu acho que ele achou o tom que o político deve ter durante um debate. Então, eu acho que a precisão dele em acertar o tom foi impecável. E outra coisa do Boulos também, ele triangulava muito com o espectador. A fala dele não era para o oponente, ele falava, claro, com o oponente também, mas ele falava principalmente para quem estava em casa. Então ele estava ali se vendendo o tempo inteiro, diferente do que os outros poucas vezes fizeram, tá?
E ponto negativo para o Boulos, é uma coisa que eu já venho acompanhando isso no Boulos já há um certo tempo. Ele sorri, é um sorriso falso, um sorriso amarelo, sem necessidade, sem lógica, em praticamente todas as falas dele. É claro que quando você vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, por favor, quando você tem esses momentinhos, tem uma cordialidade, você abre um sorriso. Agora, em algumas falas um pouco mais sérias, não tem necessidade de você ficar sorrindo. Isso parece artificial. Parece que você está mentindo. Parece que aquilo não é tão real assim. Você estruturou, ensaiou durante muitas horas na sua casa para apresentar aquele sorriso durante aquela fala. Então eu acredito que o Boulos tivesse com a cara um pouco mais fechada, sem querer parecer amigão da galera. Eu acho que teria sido impecável, na verdade. Bom, essa é a minha opinião. Agora eu quero saber de você. Assistiu o debate? O que você achou? Na tua opinião, quem venceu?